Oi, eu sou o Lorival Santana e está começando mais um episódio do CNN Mundo. Aqui você ouve notícias sobre política, economia e tudo mais que acontece nos quatro cantos do mundo, com muita análise e depoimentos de quem vive os acontecimentos em primeira mão. Hoje nós vamos falar das novidades nas vacinas contra a Covid, destaque para a Sputnik, claro, que apresentou os resultados, finalmente, da sua fase 3. Vamos ter um depoimento da Denise Garrett, do Instituto Sabin de Vacinas, em Washington. Vamos analisar também o golpe militar em Myanmar, a antiga Birmânia, os movimentos do governo Biden no Congresso e das bancadas republicana e democrata, o encontro dos presidentes Jair Bolsonaro e Luiz Lacalle Pou, do Uruguai, e outras notícias importantes no mundo. Começando, claro, pela vacina. O número de pessoas vacinadas, 104 milhões, ultrapassou o número de pessoas infectadas pelo novo coronavírus, 103 milhões. É o que aponta o rastreador de vacinas do jornal Financial Times. É provável que o número real de infectados seja maior do que 103 milhões em razão da falta de testes. É provável não, é uma certeza. Os modelos matemáticos indicam de 30% a 50% a mais de pessoas infectadas que não foram testadas. Bom, a agência de medicamentos suíça, a Swissmedic, não aprovou a vacina da AstraZeneca, alegando falta de dados suficientes sobre a fase 3. A Suíça está aplicando a vacina da americana Moderna. E é mais um golpe na imagem da vacina da AstraZeneca, depois que a Alemanha, França, Itália, Suécia e Polônia decidiram que os idosos não poderão recebê-la. A Swissmedic poderá rever a decisão depois de receber mais dados da fase 3 que está em andamento nas Américas do Norte e do Sul. A Agência Europeia de Medicamentos aprovou a vacina da AstraZeneca para todos os adultos, contrariando a recomendação do Instituto Robert Koch da Alemanha, que dizia que essa vacina não é comprovadamente eficaz para quem tem mais de 65 anos. A AstraZeneca, no entanto, trouxe uma boa notícia, essa ainda não revista pelos pares, mas a notícia indica que a vacina da AstraZeneca Oxford reduz a transmissão do vírus. Veja, uma coisa é você ficar imunizado. Mesmo imunizado, você poderia ainda transmitir o vírus quando você está infectado. Você não desenvolve a doença, mas pode transmitir para outras pessoas. E o que a AstraZeneca está dizendo é que estudos preliminares mostram que também diminui a transmissão. Isso é extremamente importante para conter a pandemia, e é provável que as outras vacinas já aprovadas também tenham esse mesmo efeito. Vamos aguardar mais estudos nessa direção. Bom, mas a grande notícia realmente foi a vacina russa Sputnik, que indicou uma eficácia de 91,6% contra a Covid sintomática e de 100% contra casos moderados e graves. E dessa vez é um estudo revisado por pares, ou seja, por outros cientistas que não são do Instituto Gamaleya, e publicado na terça-feira na revista médica The Lancet, a revista mais conceituada do mundo nessa área. Imunizante gerou uma resposta imunológica robusta, foi capaz de produzir tanto anticorpos como também as células T, que são aquelas células de defesa que permanecem no corpo por um longo tempo após a infecção. Não foi relatado nenhum efeito colateral sério aí associado à vacina. Os efeitos relatados foram leves, parecidos com sintomas de gripe, dor no local da aplicação e também cansaço. Mais de 2.000 participantes tinham mais de 60 anos e os resultados foram semelhantes, o que é um indicador importante também, em contraste com as dúvidas que ainda cercam a vacina da AstraZeneca. O estudo foi concluído há 2 semanas e por isso não inclui as novas cepas do Brasil, da África do Sul e da Índia e do Reino Unido. A fase 3 ainda está em andamento e deve totalizar 40.000 participantes. Os resultados devem incentivar países como a Alemanha a adquirir a vacina russa. A Angela Merkel está sob pressão por ter delegado
considerado, assim como os outros países europeus, a decisão ou a forma de comprar vacinas, a Comissão Europeia, que não tinha nenhuma experiência nisso. Então a Alemanha está muito atrás na vacinação, assim como os outros países europeus, quando a BioNTech, a que desenvolveu a vacina da Pfizer, é uma empresa alemã, ou seja, a vacina da Pfizer foi desenvolvida na Alemanha. As mortes na Europa foram 20% menores do que nos Estados Unidos e 30% menores do que no Reino Unido, mas quando começou a fase da vacinação, a Europa ficou muito atrás. Israel, até o dia 29 de janeiro, vacinou 55% de sua população, o Reino Unido 14%, os Estados Unidos 9,4% e a Europa 2,8%. Isso está incentivando a extrema-direita na Europa contra a integração europeia, é eurocética e, portanto, critica a condução desse programa pela Comissão Europeia. Tem eleição em setembro na Alemanha e a Angela Merkel está prometendo que vai vacinar todos os adultos alemães até setembro. Bom, a Gavi, que é a Aliança Global de Vacinas, liderada pela Organização Mundial da Saúde, anunciou na quarta-feira como será a distribuição de 337 milhões e 200 mil doses da vacina Covax, que ela pretende entregar neste semestre. O Brasil receberá 10 milhões e 600 mil doses. São doses da AstraZeneca, em sua grande maioria. Outra grande notícia no campo da vacina, isso foi na sexta-feira da semana passada, dia 29. A Johnson & Johnson anunciou que a eficácia de sua vacina é de 66%. E é, acima de tudo, uma vacina de uma dose só. Isso significa que não existe aquele intervalo de 3 semanas entre as duas doses para a imunização completa. Isso é extremamente importante para o ritmo da criação da imunidade de rebanho, que é o que todos estão visando para paralisar essa pandemia. E é também uma vacina mais fácil de armazenar, ela requer temperaturas de 8 a 20 graus positivos que a infraestrutura no Brasil permite tranquilamente. E a União Europeia está ameaçando bloquear a exportação de vacinas caso a AstraZeneca não cumpra com o contrato. Isso está gerando uma guerra comercial em torno das vacinas. A Câmara de Comércio Internacional diz que a medida pode desencadear uma ação retaliatória que sufocará as medidas de suprimentos médicos globais, prejudicará a produção de vacinas e prolongará a pandemia. Afinal, enquanto todo o mundo não for vacinado, nenhum país ficará livre da pandemia. Isso sou eu que estou dizendo essa última frase. Bom, a China está dando prioridade à exportação de vacinas e com isso ela não alcançará provavelmente a imunidade de rebanho este ano. Veja a escolha do regime chinês, porque a China tem condições de fabricar 2 bilhões de doses este ano. Se não exportasse nada, essas doses cobririam 70% do 1,4 bilhão de chineses. No entanto, o regime chinês acha que é importante exportar a vacina para projetar poder no mundo e para recuperar a sua imagem arranhada. E falando em imagem arranhada, a polícia chinesa prendeu mais de 80 pessoas acusadas de fabricar e vender, inclusive exportar, vacinas falsas contra Covid. Elas eram feitas de uma solução de sal. Não há informações sobre para quais países foram vendidas essas vacinas falsas. E na China já houve escândalos como esse no passado e também foram duramente punidas as pessoas envolvidas. A gente vai ouvir mais sobre vacinas conversando com a Denise Garrett, do Instituto Sabin de Vacinas em Washington. O meu nome é Denise Garrett, eu sou médica, epidemiologista e vice-presidente do Instituto Sabin de Vacinas. Eu falo com vocês hoje com muito prazer, diretamente de Washington, onde está muito frio e está nevando muito hoje. Bom, alguns dos gargalos eles poderiam sim ter previsto, mas na verdade foi bem difícil prever todos os desafios, porque tudo aconteceu muito rápido, desde o desenvolvimento da vacina, os estudos clínicos e agora a produção. E muitos desses laboratórios, como a Moderna e a Novavax, eles não tinham experiência prévia na produção de vacinas, muito menos produção em larga escala.
E até mesmo os laboratórios mais tradicionais, como a Pfizer, eles estão enfrentando essas dificuldades e esses gargalos. E um dos gargalos principais é a fragilidade da cadeia de abastecimentos. Eles estão lidando com falta de materiais essenciais na produção e alguns deles bem básicos, como frascos e rolha de borracha para os frascos. A outra dificuldade é que a maioria dessas vacinas, elas são tecnologias novas que não foram usadas em grande escala antes. E isso complica muito o planejamento. Já que a vacina é uma das principais armas que nós temos agora para o combate da Covid, certamente o atraso na vacinação vai atrasar o controle da pandemia e a chegada do que você está chamando de novo normal. Mas o que nós temos que lembrar é que enquanto nós não temos uma vacinação em massa, nós temos as medidas de controle que nós sabemos que funcionam, como o distanciamento social, o uso de máscaras, muito importante, e que devem ser adotadas até que a gente possa alcançar uma diminuição da transmissão do vírus através da vacinação. A vacina da Johnson & Johnson, certamente, ela pode acelerar esse processo. Para que a gente consiga mudar a trajetória da pandemia, a gente vai precisar de uma vacinação em massa do maior número possível de pessoas, o mais rapidamente possível, para que a gente possa criar a tão falada imunidade de rebanho, né, que é algo que só pode ser atingido através de uma vacina. E um regime de dose única, como é a vacina da Johnson & Johnson, ele tem um potencial para alcançar o maior número de pessoas mais rapidamente. E em termos de logística também é algo que facilita muito. Além do que, essa vacina é uma vacina que pode ser distribuída através dos canais normais de distribuição de vacina e uma vacina que permanece viável em geladeira por meses. Então, é uma vacina que realmente fornece uma solução em potencial para que a gente possa ter um impacto mais rápido na pandemia. Foi um prazer estar aqui com vocês. Em termos de recado final, o que eu gostaria de dizer é o seguinte: nós já temos 7 vacinas com resultados de fase 3, todas as vacinas com eficácia diferente, todas têm seus prós, têm seus contras, e a tendência é a gente começar a comparar as vacinas. Mas o que a gente tem que lembrar é que de todos os ensaios clínicos dessa vacina, e que envolveu cerca de 90 mil participantes, nós não tivemos nenhum óbito, nenhuma morte, nenhuma hospitalização por Covid entre os vacinados. Então, todas as vacinas estão prevenindo contra hospitalização e contra óbito, e isso é muito importante nesse momento da pandemia. Então, quando você tiver a oportunidade de se vacinar, você não pense, não hesite, não espere por uma vacina que você acha que é melhor, porque a melhor vacina para você vai ser a que você puder tomar primeiro. Bom, Portugal, que foi tão bem no início da contenção da pandemia, passou a registrar números recordes de mortes no final do ano, proporcionalmente maiores do que qualquer outro país europeu. As medidas mais frouxas durante as festas de Natal provavelmente são uma das explicações para esse surto. Também a nova cepa do Reino Unido e o relaxamento depois do início da vacinação explicam esse surto em Portugal, que está recebendo ajuda da Espanha, da Alemanha e da Áustria para tentar contornar a situação. Nós vamos tentar entender, então, ainda mais a situação em Portugal. Vamos conversar ao vivo agora com o infectologista e epidemiologista Carlos Magno Fortaleza, que é professor da Faculdade de Medicina da Unesp. Professor, obrigado pela entrevista aqui para a CNN. Um bom dia ao senhor. Eu queria que o senhor nos explicasse por que Portugal atravessou tão bem aquela primeira etapa, aquela primeira fase da Covid no ano passado, e dessa vez parece que o país não tem defesas para atender os portugueses, para impedir a disseminação do coronavírus por lá. Qual é a diferença entre um episódio e outro? Bom dia a todos.
Olha, a diferença tem um nome bastante simples e conhecido já de toda a população: lockdown. Portugal respondeu de maneira draconiana à primeira onda da pandemia, com fechamento de lojas, com incentivo para que as pessoas ficassem em casa, e assim como o resto da Europa, controlou rapidamente a doença. Neste momento, nesses últimos 2 meses, dezembro e janeiro, Portugal foi na contramão de países como Itália, Áustria, Alemanha e Reino Unido e liberou mais a circulação de pessoas. E isso colaborou fortemente para a situação de colapso que nós vemos hoje. O Peru, nosso vizinho aqui, entrou em lockdown no domingo, mas a medida veio tarde e não impediu que o sistema de saúde do país entrasse em colapso. Parentes de doentes lutam por cilindros de oxigênio que custam até 2 salários mínimos peruanos. E a Índia anunciou o menor número de mortes desde maio e de casos novos desde junho. O México ultrapassou a Índia em número de mortes, ficando em 3º lugar no mundo. Na Índia, máscaras são obrigatórias em lugares públicos e o número de testes vem aumentando. Então, as pessoas são diagnosticadas mais cedo e há menos casos graves nos hospitais. Em setembro, eram 100 mil casos novos por dia. Agora são 11 mil, mesmo com o aumento dos testes. Passamos agora para a política externa brasileira. Os presidentes Jair Bolsonaro e Luiz Lacalle Pou, do Uruguai, almoçaram juntos na quarta-feira em Brasília, num encontro que não estava agendado. O grande tema, claro, é Mercosul. O presidente Bolsonaro está propondo uma reunião de cúpula com os 4 fundadores do Mercosul no dia 26 de março, que é quando o bloco completa 30 anos. E aqui é o seguinte: o Uruguai e o Paraguai concordam com o Brasil que é preciso reduzir a tarifa externa comum do Mercosul e harmonizar as tarifas também para abrir caminho para os países do Mercosul individualmente firmarem acordos de livre comércio bilateralmente com outros países. Por quê? Os países membros do Mercosul não podem firmar acordos de livre comércio com tarifas abaixo da tarifa externa comum. E a tarifa externa comum é muito alta. Então é isso que o Brasil está defendendo. Você viu que eu não citei a Argentina, porque a Argentina, assim como a indústria brasileira, são os grandes pontos de resistência a essa redução das tarifas. Mas, como a gente já contou para você aqui, o presidente Bolsonaro está tentando se aproximar do presidente argentino Alberto Fernandes, exatamente para negociar essa questão. O chanceler Ernesto Araújo disse na terça-feira que o Brasil e o México vão trabalhar juntos pela liberdade de expressão na internet. Ele estava visando medidas como a censura ao Donald Trump no Facebook, no Twitter, no YouTube. Eles querem combater esse tipo de censura. Aí você vai perguntar, como assim o México, né? O México é do Andrés Manuel López Obrador, que é de esquerda. Como que ele está apoiando o Trump? Mas o AMLO, como é conhecido, ele passou a gostar bastante do Trump. Ao longo desses anos aí de convívio, é um admirador e há algo em comum entre os dois, que é o populismo. Bom, o Ernesto Araújo fez esse anúncio pelo Twitter depois de conversar com o chanceler mexicano Marcelo Ebrard. Agora a gente passa para a política nos Estados Unidos. O presidente Joe Biden se reuniu na segunda-feira com 10 senadores republicanos moderados na Casa Branca. Foi a primeira reunião do presidente Biden na Casa Branca. E esses 10 senadores se sentiram reconhecidos pelo presidente Biden, saíram elogiando o tom da conversa, que era para ter durado 1 hora e durou 2 horas. Mesmo assim, ainda há uma diferença muito grande entre o que esses republicanos defendem, que é um pacote de ajuda de 618 bilhões de dólares, e o que o presidente Biden quer, 1 trilhão e 900 bilhões de dólares. O Biden está com pressa, já disse para os democratas que não se pode perder tempo. Isso significa que no dilema entre conseguir um pacote com apoio bipartidário ou ter um pacote substancial de ajuda, ele prefere a segunda opção.
A Câmara dos Deputados aprovou na quarta-feira, por 218 votos a 212, uma resolução que permite a aprovação do pacote de ajuda pelo dispositivo da reconciliação. Isso aí dispensa a maioria de 60 senadores para evitar obstrução pela minoria, ou seja, com a maioria que os democratas têm no Senado, 50 senadores mais Kamala Harris, eles conseguem aprovar o pacote. Mesmo assim, o Biden e os democratas estão cedendo um pouco. A proposta baixou o teto da renda que permite receber o cheque de $1.400. A exigência anterior era de renda de até $75 mil por ano e agora é de $50 mil por ano. Ou seja, menos pessoas terão direito a esse cheque. Isso atrai apoio de alguns republicanos. O Senado confirmou na terça-feira Pete Buttigieg, secretário dos Transportes. Ele é então o primeiro integrante do gabinete americano publicamente LGBTQ da história dos Estados Unidos. E também o Senado confirmou o nome de Alejandro Mayorkas, passa a ser o primeiro secretário de Segurança Territorial, ou Homeland Security, que cuida de imigração, terrorismo doméstico, etc. É o primeiro latino que ocupa esse cargo. Então, um latino cuidando da imigração. Lembra-se da parceria do Transpacífico, que o Barack Obama costurou com todo o cuidado para excluir a China da formulação das regras de investimentos, contratações públicas, e aí o ex-presidente Donald Trump se retirou dessa parceria. Pois bem, o Reino Unido acaba de entrar com um pedido para ingressar na parceria Transpacífico. O Biden aparentemente não vai fazer isso, porque o ambiente mudou. O Biden está com uma pegada bastante protecionista. Por último, nos Estados Unidos, uma investigação da agência Associated Press revelou que dioceses da Igreja Católica tinham mais de $10 bilhões em dinheiro e outros ativos com liquidez imediata quando receberam do governo federal ao menos $1,5 bilhão em ajuda que era destinada a pequenas empresas. Ali vizinho aos Estados Unidos, o Canadá incluiu o grupo supremacista, machista, americano Proud Boys na lista de organizações terroristas. Os Proud Boys passam a ser tratados agora no Canadá como os integrantes do Estado Islâmico, da Al-Qaeda, do Al-Shabaab, da Somália. O que quer dizer, se cruzarem a fronteira podem ser presos, se estiverem no Canadá podem ter os seus bens confiscados e presos também. E quem ajudar os Proud Boys também vão ter que responder na justiça canadense. Lembrando que os Proud Boys apoiam e são apoiados pelo ex-presidente Donald Trump. E na Itália, o Mario Draghi, lembra-se do Mario Draghi? Ele foi presidente do Banco Central Europeu naquele período de crise do euro, crise da Itália, da Grécia. Parecia que o euro ia desaparecer, ia derreter, e ele conseguiu pilotar o Banco Central Europeu, resolveu a crise, baixou os juros na zona do euro e foi um presidente muito celebrado. Pois bem, o presidente da Itália, Sergio Mattarella, pediu para o Mario Draghi formar governo. Foi uma surpresa, mas é que o ex-primeiro-ministro Giuseppe Conte não conseguiu. O Draghi vai precisar de apoio, seja da esquerda, seja da direita, enfim, ele está negociando. Mas é uma boa notícia, se der certo, evita eleições e é um nome respeitadíssimo na Itália e na Europa. Bom, e na segunda-feira, um golpe militar pôs fim ao experimento de democracia em Myanmar, a antiga Birmânia. Em pronunciamento na TV, o vice-presidente e ex-general Min Aung disse estar assumindo o governo interinamente. A primeira medida dele foi decretar estado de emergência por 1 ano. As Forças Armadas alegam que a líder Suu Kyi não combateu as fraudes que os militares alegam ter ocorrido na eleição de novembro, quando o partido dela conquistou 80% das cadeiras do parlamento. A oposição e o exército condenaram a votação, argumentando que a minoria muçulmana não conseguiu votar. Um dia depois do golpe, as ruas das principais cidades estão vazias. A população não protesta publicamente, temendo perseguição. Os militares prenderam a líder civil Aung San Suu Kyi,
que é um ícone da democracia em Mianmar, no Sudeste Asiático. É claro que a reputação dela foi manchada quando a minoria muçulmana Rohingya sofreu um genocídio. 750 mil Rohingyas fugiram de Bangladesh, dezenas de milhares foram mortos e ela, em princípio, ficou calada e depois chegou a defender os militares na corte de Haia. E isso foi uma decepção, porque Aung San Suu Kyi é vencedora do Prêmio Nobel da Paz de 1991 e foi quem, a partir de 2011, passou a liderar esse processo de democratização de Mianmar, mas os militares pretendiam se manter como tutores e, de fato, se mantiveram como tutores desse regime. Mas Aung San Suu Kyi foi ganhando poder cada vez mais, ela é extremamente popular em Mianmar. Em 2016 ela assumiu um cargo de conselheira estatal. Ela não pode ser presidente pela Constituição porque ela tem 2 filhos britânicos, 2 filhos estrangeiros. E ela passou então a governar, mas sempre sob essa tutela dos militares. E agora em novembro, a Liga Nacional pela Democracia, o partido dela, obteve 83% das cadeiras em disputa. Isso porque 1/4 das cadeiras do parlamento ficam nas mãos dos militares. Isso faz parte da Constituição. E aí os militares se assustaram muito com esse poder enorme da Liga Nacional pela Democracia e derrubaram esse governo, alegando fraude. Está na moda atacar a democracia, dizendo que a eleição foi fraudada. A Aung San Suu Kyi, ela tem uma incrível história. Ela é filha do militar que liderou a luta pela independência da Birmânia contra a Grã-Bretanha. Esse militar acabou assassinado quando ela tinha 2 anos de idade. Ela foi morar na Europa, no Reino Unido, se casou com um britânico, teve 2 filhos e em 88 resolveu voltar para a Birmânia. Fez um discurso muito impressionante em favor da democracia na frente da principal pagoda, o principal templo de Yangon, a capital, e ali se consagrou como líder civil. Foi imediatamente presa, claro, 13 anos na prisão domiciliar. Quando saiu, passou em 2011 então a liderar o movimento civil em favor da democracia. Esse DNA militar dela não foi suficiente para ela conseguir negociar com os militares ou evitar que ela acabasse presa. E ela foi condenada nessa quinta-feira por ter importado 10 walkie-talks, 10 rádios comunicadores. Essa é a primeira condenação que se coloca sobre ela e isso pode levá-la a ficar presa até 3 anos. Claro que outras acusações serão colocadas contra ela também. Falando em condenações, digamos, obscuras, um tribunal da Rússia condenou o líder Alexei Navalny, líder oposicionista, a mais de 2 anos de prisão por não ter cumprido as regras da liberdade condicional que previam que ele comparecesse 2 vezes por mês perante a polícia. É claro que ele não pôde comparecer porque ele estava internado na Alemanha depois de ter sido envenenado com um gás, com um agente nervoso. E ele tinha sido condenado em 2014, junto com o irmão dele, a 3 anos e meio de prisão por supostamente desviar $500 mil de 2 empresas. Uma condenação que o Tribunal Europeu de Direitos Humanos considerou arbitrária. Essas manifestações ocorrem em outras partes do país, mas a polícia diz que os protestos não foram autorizados e serão contidos, ou seja, eles vão tentar segurar a energia de todo mundo, porque, de acordo com a polícia, não houve autorização para isso. Na Sibéria, os apoiadores do crítico do governo russo, Alexei Navalny, enfrentaram a temperatura de 42 graus negativos. Pensa só numa temperatura congelante. E enfrentaram essa adversidade aí do tempo para pedir que Navalny seja solto. Navalny fez um discurso lá na corte depois da sua condenação, dizendo que o regime não pode trancafiar um país inteiro e que Vladimir Putin vai entrar para a história como Vladimir o envenenador de cueca, porque o gás nervoso foi colocado sob a cueca dele. Muitas pessoas foram presas. Segundo a entidade de direitos humanos OVD Info, ao menos 5.135 manifestantes foram presos em 87 cidades em protestos maciços contra a condenação e a prisão de Navalny.
A democracia continuou se deteriorando no mundo em 2020, segundo o Índice Global da Democracia da Unidade de Inteligência da revista The Economist. Os critérios são processo eleitoral e pluralismo, funcionamento do governo, participação política, cultura democrática e liberdades civis. Dos 167 países analisados, o Brasil está em 49º lugar. A nota geral do Brasil é 6,92. A pontuação vai de 0 a 10. No mundo, a nota média é 5,37. E as notas parciais são reveladoras no Brasil. 9,58, uma nota altíssima para processo eleitoral e pluralismo, ou seja, justamente esse sistema eleitoral de votação eletrônica, no qual, por exemplo, o presidente Bolsonaro não confia, tem uma nota bastante alta. Já funcionamento do governo, 5,36, uma nota que fica ali no meio da pontuação. 6,11 para participação política, 5,63 para cultura democrática e 7,94, uma nota alta também para liberdades civis. Quer saber quem está imediatamente acima do Brasil? Los Hermanos, a Argentina. Imediatamente abaixo, a Polônia, que está ali com um forte pé na extrema-direita nacionalista. Segundo o índice, apenas 8% da população mundial vive em democracias plenas, enquanto 1/3 está submetido a regimes autoritários. E aqui termina o CNN Mundo. Muito obrigado pela sua companhia. Estaremos de volta daqui a uma semana. Até lá.